Neste vídeo aqui eu vou, evidentemente, tratar das eleições ontem, 7 de outubro, hoje, 8 de outubro, e ontem eu aguardei, fiquei aguardando que as análises começassem a ser feitas, particularmente as análises a partir da imprensa. O que estava acontecendo, a apuração das urnas, como é que a coisa estava se desenrolando, para que depois eu pudesse emitir uma opinião sem muitas especulações. Uma coisa logo que me chamou a atenção, eu passei boa parte do dia depois da votação acompanhando tudo pelas redes sociais e também pela televisão, na imprensa. E uma coisa logo que me chamou a atenção, e alguns repórteres deixaram isso muito claro, né, foi a surpresa com os resultados. A imprensa brasileira, ela está ganhando um grau de falta de profissionalismo tal que às vezes me faltam palavras até para qualificar, a não ser que eu pudesse usar aqui alguns palavrões. A imprensa brasileira, tal como a imprensa americana na época da eleição nos Estados Unidos, entre o Trump e a Hillary Clinton, a imprensa americana o tempo todo trabalhou para ganhar votos para Hillary Clinton. Eu até comentei em um dos vídeos anteriores que os repórteres enviados principalmente pela senhora Rede Globo, eu disse, ou foram incompetentes ou então estavam realmente fazendo de propósito, porque não conseguiram perceber que de fato o Trump iria vencer as eleições, eles estando lá, acompanhando lá, no solo americano, acompanhando, e não conseguiram perceber isso. E falei também que em alguns vídeos que a mesma política estava sendo feita no Brasil, acompanhando inclusive as tendências da CNN. Aqui no Brasil a questão era Bolsonaro e a esquerda, Bolsonaro e o PT particularmente. Ainda se cogitava a possibilidade de Lula vir a ser candidato. E aqui também a imprensa fazendo, desde aquela época, trabalhando exatamente do mesmo molde que a imprensa americana, capitaneada pela CNN, de fazer a cabeça aqui no Brasil, de fazer a cabeça do brasileiro para votar na esquerda. Principalmente depois que o Bolsonaro ele afirmou várias vezes que iria cortar todas essas verbinhas de propaganda de governo dentro dos jornais e emissoras de televisão. Aí a imprensa ficou desesperada, os repórteres ficaram desesperados. Então vamos, que o PT tem alimentado de blogs, de sites, para falar bem do PT e falar mal da oposição. Isso foi afirmado uma vez, inclusive, por Rui Falcão. Tem um vídeo no YouTube aí da entrevista dele no Roda Viva, em que ele falava que o PT tinha lá a militância dele virtual, inclusive fiscalizava os opositores do PT no Facebook, principalmente Facebook,
E passou um tempo, inclusive, que era difícil você se manifestar contra o PT, porque vinha aquele monte de gente em cima de você e apedrejando. Até que isso foi mudando na medida em que o espaço de Bolsonaro e dos seguidores do Bolsonaro foram ganhando vulto dentro do Facebook, e aí a briga foi ficando de igual para igual e às vezes até invertida, né? Então a imprensa brasileira, ela é tão descarada, ela está alcançando um nível de descaramento tão grande que muita gente entra na televisão se dizendo surpresa. Teve um repórter, inclusive, que chegou a dizer, né, o que foi que aconteceu, né, nas pesquisas, né, de intenção de voto. Os eleitores enganaram os pesquisadores e a gente fazia uma propaganda, fazia uma publicação de informações que agora as urnas estão mostrando completamente outra. Né? Quer dizer, o cara chega a esse ponto, né, de ter a falta de vergonha na cara, né, de inverter. Não foi o eleitor que enganou a imprensa, era a imprensa que estava tentando enganar o eleitor, a partir inclusive de falsas pesquisas de opinião. Né? Isso ficou claro. E também, se você observar nas análises que são feitas, né, nesses programas de reportagem, nesses telejornais, e aí eles chamam tal de uns cientistas políticos. Você observa que no Brasil agora aparece um monte de especialista que você não sabe nem de onde. As pessoas não têm histórico acadêmico, não têm nenhuma trajetória acadêmica relevante. É na segurança pública, é na política. De repente aparece assim um cara que... uma pessoa, homem ou mulher, que é best-seller. De repente vira best-seller. Vira autoridade no assunto. Né? Agora aí, então, na época de eleição, agora aparecem uns cientistas políticos. Você não sabe nem de onde. Não tem nada... Publicou o quê? Qual é a sua trajetória de produção acadêmica? Né? É o quê? Você não sabe. Né? De repente é um bonitinho, uma bonitinha que aparece lá e começa a ser convidado por um canal para ficar falando aquilo que a imprensa quer que ele fale. Né? E isso, essa coisa de convidar um acadêmico, né? Essa coisa de convidar um acadêmico para uma entrevista, né? Não passa de um truque, uma estratégia de manipulação das massas. Né? Há um simbolismo muito forte aí no acadêmico, com a ideia de que se você é acadêmico, você é científico. Né? Suas informações são imparciais, né? Verídicas, acreditáveis. Isso não passa de uma ilusão, para não falar mesmo uma mentira. Porque se existe um mundo acadêmico, como a gente chama, mundo acadêmico, né, esse universo acadêmico, né, que está sempre baseado em falácias, chama-se o mundo acadêmico brasileiro. Né? É um mundo acadêmico que beira a esquizofrenia, né, cria os seus próprios dogmas, as suas próprias alucinações e delírios e passa a acreditar nelas. E tal como a imprensa terminou mostrando aí, depois que a realidade se apresenta e que não checa com esse delírio e essa alucinação construída no mundo interno acadêmico, ficam procurando desculpas para justificar o erro. Então, não tem nada mais mentiroso, não passa de uma estratégia sorrateira de manipulação das massas, de manipulação das consciências, em trazer um acadêmico para respaldar aquela opinião que o repórter já, desde o momento lá da preparação da pauta, ele já sabe qual é a opinião que ele vai emitir. E aí chama-se alguém para sustentar esta opinião, isso é um jogo. Porque aí para o ouvinte, para o telespectador, fica aí uma ideia de seriedade, fica uma ideia de respaldo científico, nada. O mundo acadêmico brasileiro ele é baseado em teorias alucinatórias, versões completamente ideológicas da realidade,
já expliquei várias vezes que o compromisso da ideologia é diferente, o raciocínio ideológico é diferente do raciocínio científico. O raciocínio científico tem um compromisso em buscar a verdade, seja ela qual for. Para isso e por isso é que ocorre no raciocínio científico, no mundo verdadeiramente da ciência, é por isso que ocorre a mudança de paradigmas, né? Porque essa busca pela verdade, ela termina trazendo uma mudança necessariamente de paradigmas, né? Diferente do raciocínio ideológico, que não tem compromisso com verdade nenhuma. O raciocínio ideológico é uma montagem recortada ao bel prazer dos seus militantes, dos seus ideólogos, com o fim último de atingir a proposta revolucionária, de defender a bandeira revolucionária. Então, por isso que o discurso ideológico é um discurso mentiroso, é um discurso falso, é um discurso que não tem correlação e quando tem muito distorcida a realidade, porque o compromisso do discurso ideológico é com a bandeira, é com o projeto revolucionário. Então, por isso que o discurso acadêmico brasileiro, hoje, eminentemente revolucionário, ele não condiz com a realidade. E quando esta realidade se apresenta, repórteres e acadêmicos ficam buscando justificativa para o erro das análises anteriores. Certo? Você vê que os convidados acadêmicos são hoje muito bem selecionados. Muito bem selecionados. Porque, às vezes, quando me convido para um debate na televisão, é algo também muito bem programado. Muito bem programado. Tem alguns vídeos meus aí participando de debates na televisão, onde eu visivelmente tinha que preparar estratégias naquele momento para poder argumentar, porque até o meu tempo de fala, né, percebia-se isso no decorrer do programa, o meu tempo de fala era menor do que o tempo de fala dos opositores. Então, eu tinha que estabelecer estratégias de argumentação aonde eu pudesse falar o mais possível num curto espaço de tempo, bem menor do que o meu opositor. Enfim. Então, são coisas assim absurdas que quando se articula o mundo acadêmico com o mundo da imprensa hoje no Brasil, é verdadeiramente um inferno sobre a terra. Então não são confiáveis essas análises da imprensa, assim como não são confiáveis essas análises ditas acadêmicas, supostamente científicas. As científicas elas não têm absolutamente nada. Nada. Muitas vezes citam fontes estatísticas, relatórios estatísticos, que ninguém sabe como é que essas pesquisas foram feitas. Agora está na moda, né? Se trazer fontes estatísticas para trazer um grau de precisão, de cientificidade. Outra mentira. São ONGs, são institutos que ninguém sabe quem é, como é que apareceu, de onde é que veio. Quando você vai pesquisar, tem relação com diversas ONGs e fundações revolucionárias financiadas. Relatórios de estatísticas que são feitos, ninguém explica o método, a metodologia, ninguém explica como foi buscado aquelas informações, aqueles dados. Análises que são feitas por pessoas sempre vinculadas a ONGs revolucionários ou a partidos revolucionários, enfim. Então nós temos que ter cuidado nesse momento. Por quê? Porque eu disse e volto a repetir, se Bolsonaro não ganhasse no primeiro turno, é porque haveria fraude nas eleições. Eu estou afirmando isso. O voto impresso é lei desde 2015. Aí você tem esse ativismo judicial, essa revolução dentro do judiciário, onde o juiz agora legisla. Ele não somente ele interpreta e aplica a lei, ele legisla. Então, é preciso nós estarmos atentos para o fato de que a estrutura que a esquerda montou, ela continua vigente e atuante.
E fazia parte do projeto da esquerda, ao contrário do que muitos pensam, toda a esquerda sabia, vamos dar nome aí, Marina, Ciro Gomes, Haddad e companhia, né? Eu não vou falar do Boulos não, porque coitado, né? Eles sabiam que eles não iam levar no primeiro turno. Todo mundo sabia. Qual era a jogada? Trazer a eleição para o segundo turno. Eles conseguiram. Então, o que está em andamento aí, né, nós podemos ter o prazer, né, de pensar que, de fato, o Bolsonaro levou com mais de 10 milhões de votos na frente do segundo colocado. Se a eleição não tivesse segundo turno, o Bolsonaro levaria, porque se você somar o voto dos demais, dos 3 primeiros colocados, né, se você somar o voto dos 3 primeiros colocados, ainda assim Bolsonaro teria a maioria. Né? Então, venceria por um número maior. Então, um lado você pode olhar assim e dizer, poxa, que bom, mas cuidado, porque o que está acontecendo aí é o projeto da esquerda, né? De levar as eleições para o segundo turno, para no segundo turno se unir e se voltar contra o Bolsonaro. Né? Eu já havia falado isso. Né? Por que de repente aparece tanta gente que sabe que não vai levar nada? Marina sabia que não ia levar nada, o Ciro Gomes sabia que não ia levar nada, o Meirelles, o Boulos, todos eles sabiam, o Amoedo, todos eles sabiam, Álvaro Dias, né? Todos eles sabiam que não ia levar presidência nenhuma. Né? Mas é bom esclarecer que existem dois pontos importantes, né? Antes de falar do terceiro, que eu até já comentei, 2 pontos importantes. Uma eleição como essa, ela é interessante para os partidos, fundo partidário, dinheiro para a campanha. E o segundo ponto que é interessante para os partidos e para o candidato, que é o marketing. Né? Olha aí o Cabo Daciolo. Né? Olha aí a própria Marina. Olha aí o Ciro Gomes. Eram políticos em fase de autodestruição. Ganharam projeção, ganharam visibilidade nacional. Pouco ou muito ganharam algum voto em algum recanto do país. Então esse marketing é muito interessante. Né? Essas pessoas agora terão mais facilidade se quiserem se candidatar para cargos como deputado federal, ou mesmo senador, quem sabe até governador, governadora de algum estado, terão mais capacidade de projeção. Né? E o terceiro ponto, que era exatamente fragmentar a pontuação para Bolsonaro. Né? Quanto mais opções em oposição a Bolsonaro, menos voto para Bolsonaro e mais facilmente a arregimentação dessas pessoas, desses votantes, para uma empreitada mais agressiva no segundo turno. A imprensa chegou a dizer que ficou surpresa porque Dilma em Minas Gerais estava campeando as intenções de voto. Ela não estava campeando coisa nenhuma. Vocês da imprensa que trabalharam o tempo todo com voto em prol da Dilma Rousseff, é diferente. E a empreitada de vocês não deu certo no Brasil, tal como também não deu nos Estados Unidos. Outra vez, os especialistas das emissoras de televisão, particularmente a Rede Globo, que é a campeã, não é a única, é apenas a liderança. Mais uma vez, os tais dos especialistas, os repórteres especialistas, os acadêmicos especialistas falharam em todas as suas análises. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, a gente precisa ter cuidado com essa questão do que está acontecendo, porque apesar de uma vitória no primeiro turno, mas o projeto que está em andamento, né, há uma vitória aí, tácita, que é da esquerda, por conseguir levar as eleições para o segundo turno, que era o projeto dela.
Então é preciso a gente ter quem vai aí, coligação, quem vai ficar do lado de Bolsonaro. Já surgiu aí uma conversa no Facebook, que o Amoedo vai para o lado do Bolsonaro, o Cabo Daciolo também. Aí eu prefiro aguardar um pouco mais, para também não fazer especulações em cima de informações que eu não sei o grau de veracidade. A questão que está em pauta também, o problema do Nordeste. O Nordeste, né, voltou, pelo menos segundo o resultado das urnas eletrônicas, né, para a esquerda em todos os estados. Então a gente precisa separar um pouco as coisas aqui. Vamos ter cuidado com isso, porque aquelas campanhas que sempre aparecem, pejorando o nordestino, dizendo que o nordestino é inferior. Eu tenho até um vídeo também publicado sobre isso. Eu sou nordestino e por isso mesmo eu posso chamar a atenção do tal povo nordestino, né, que você nordestino que está votando na esquerda, você nordestino que está votando para não perder o seu voto do Bolsa Família, você está traindo a nossa história. Você está traindo a nossa história regional. Você está traindo a história de um povo que sempre se rebelou contra a tirania e a opressão. E você está trazendo para, ou mantendo, porque ela está aí, tentando manter na cúpula do poder deste país exatamente a ditadura do proletariado, que hoje recebe diversos nomes: progressista, democracia social. O termo democracia hoje ele é utilizado da forma mais irresponsável e leviana, principalmente pela esquerda, né? O Haddad nunca vai dizer que ele está lutando pela ditadura do proletariado. A Marina nunca vai dizer isso, nem o Ciro Gomes, né? A imprensa, em momento algum, fala da relação entre Ciro Gomes e a China, um país comunista, né? Já disse, as pessoas confundem indústria com capitalismo. Indústria é uma coisa, capitalismo é outra, né? O tal do capitalismo de Estado, que passaram a denominar a China, na verdade, é um socialismo, é um comunismo, né? Se você observar lá nos primeiros anos do governo de Lenin, existiram 2 projetos de industrialização, todos eles inclusive bancados pelos Rothschild e pelos Rockefellers, né? O Marx fala no Manifesto Comunista: olha, vamos deixar o capitalismo se desenvolver. Ele fala isso no Manifesto Comunista: vamos deixar o capitalismo se desenvolver, porque quando ele estiver no auge do desenvolvimento, a gente vai tomar tudo, todos os meios de produção, fábricas, tudo. O problema é que o comunista ele não sabe administrar a empresa, muito menos não sabe administrar o Estado que gera a empresa. E aí quando eles tomam tudo, depois de um tempo eles começam a derrubar tudo, a arrebentar tudo, e aí vai a falência. Você está vendo a Venezuela, você viu todos os países comunistas. A China agora foi esperta. Ela viu que estava na bancarrota, diversos grupos étnicos na China querendo romper, e aquilo ali ia dar uma guerra civil monstruosa. Imagine o país mais populoso do mundo. Ali na China tem pelo menos 8 etnias, grandes etnias, que vivem, né, entre si, acuadas pelo Partido Comunista. Imagina aquilo ali estourando uma guerra civil. O que é que os caras fizeram? Os caras aí abriram, né, para o capital entrar na China e ressuscitar a economia chinesa, dar uma sobrevida ao comunismo chinês, e as pessoas estão achando que com isso a China virou capitalista, que a China não é mais comunista. Poxa vida, entende? Então, ninguém fala dessas relações, ninguém fala da relação do PT, né, com Cuba, com o Foro de São Paulo, com as Farc, com a Rússia, ex-União Soviética.
Mas não esqueça que continua no governo da Rússia a KGB. O senhor Putin implantou uma das mais sofisticadas formas de ditadura do mundo, agora no século XXI. Né? Quando ele não é presidente, ele é primeiro-ministro. Quando ele não é presidente, ele é primeiro-ministro. O senhor Putin, disfarçadamente, ele implantou uma ditadura onde ninguém percebe isso. Ele está há 20 anos no poder, inclusive trocou o nome da KGB por FSB. Aí não, a KGB acabou. A KGB não acabou coisa nenhuma, ele é um oficial da KGB. A KGB hoje é que manda, que está no poder, mais do que o que esteve anteriormente no governo da Rússia. Então, quando você olha essas análises desses supostos cientistas políticos, acadêmicos, que ninguém sabe onde é que veio, sem nenhum histórico, desses repórteres, ditos especialistas, parece que o Brasil está brincando numa Disneylândia, sabe? Onde você vai escolher o brinquedo que você vai brincar. O cenário é um cenário que eles pintam, é um cenário light, é como se todos os governantes, ou melhor, até os candidatos, estivessem assim, sabe, muito bem intencionados, fica por conta do eleitor, fica nesse joguinho bobo do bem e do mal, uma é do bem, outra é do mal, mas que na verdade todos eles estão querendo o bem do Brasil, basta você escolher a sua opção, o voto é livre. Eles vão passando assim esse discurso bem maroto, bem suave, né, para que você pense realmente, né, que as urnas são seguras. Você vê autoridades do judiciário, a própria ministra Rosa Weber se manifestando em favor das urnas, né? Quer dizer, tudo assim vai sendo pintado de uma maneira... A gente não faz nem ideia de quantos votos foram roubados do Bolsonaro, porque o que chegou aí pelo WhatsApp, rodou no Facebook, mas de repente, e nesses espaços distantes, onde as pessoas mal sabem assinar um nome, e aí de repente muita gente brigou porque faltou teve urna aí dizendo aí que teve gente dizendo que teve urna que faltou até o número 7 no teclado, que votou e não apareceu a foto. Quer dizer, imagine você que é mais esclarecido, pegou aí, rebateu isso, protestou, gravou vídeo no WhatsApp, mas imagine nesses espaços aí distantes, onde as pessoas estão acreditando mesmo que Bolsa Família vai salvar a vida delas. E aí, voltando à questão do nordestino, né, que é muito importante isso. A gente não pode entrar nesse discurso de dizer que o nordestino tal... Mas nós, nordestinos, temos que realmente assumir a responsabilidade. Já não é a primeira vez que isso acontece. Agora você pode entender melhor porque o Eduardo Campos morreu. O Rincão, ele estava tirando o voto do PT no Rincão. O que o PT fez de todos esses tempos? O PT usou a mesma estrutura que ele herdou, da política brasileira, e converteu essa estrutura em favor dele. A exemplo do tal voto do cabresto, foi o que o PT fez, transformou em voto militância. Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele trocou 6 por meia dúzia. Então você pare para pensar que você que está votando por causa do Bolsa Família, você está deixando de ter a oportunidade de votar pelo o que seria o seu futuro emprego. Porque está escrito nos manuais evolucionários, as pessoas não podem trabalhar. O trabalho é uma coisa ruim. Para o marxismo, o trabalho é uma coisa ruim. É uma forma de exploração. Você tem que depender do Estado. Depender do Estado, porque aí você fica refém do Estado. E aí que se instaura na prática essa ditadura comunista, porque um passa a ser espião do outro. Um passa a denunciar o outro. Veja o que está acontecendo com o Brasil. Veja o que está acontecendo com o Brasil. E por fim eu quero chamar a atenção do que eu já disse antes, gravei um vídeo especificamente sobre isso, mais de um vídeo até, mas um último vídeo, sobre a guerra espiritual. Não importa muito aqui qual é a sua fé, mas
Gravei vídeos falando, você não pode ter cristão marxista. O marxismo está baseado na linha filosófica do materialismo. E, como eu já disse, em rápida síntese, esse materialismo, ele parte da ideia de que a vida surge com o átomo, com a matéria, e particularmente com o átomo. Daí porque o materialismo se enquadrou muito bem nas teorias revolucionárias, como o darwinismo. Estava explicado, então, mais cientificamente ainda, supostamente assim, de que a vida teria realmente surgido da matéria, porque o Darwin lá e outros loucos lá ficaram dizendo que o homem veio de uma bactéria, que virou isso, que virou aquilo, que virou até que chegou aqui. Para o cristianismo, a vida tem origem num Deus Criador. Então, só nisto aí, querido, porque aqui não resta muito tempo para falar sobre isso, eu já falei mais detalhadamente sobre essa questão em outros vídeos. Então, só por isso aí, você não pode ser marxista e cristão. A teologia da libertação não é uma teologia, é uma heresia. No campo do protestantismo, né, a teologia da missão integral, que é a versão da teologia da libertação no campo do protestantismo, é outra heresia. Entende? Então você tem que escolher, você pode ser marxista e pode ser cristão, você não pode ser os dois ao mesmo tempo, porque são filosoficamente contraditórios. Você pode ser o que você quiser, mas teoricamente falando, filosoficamente falando, você só não pode ser os dois ao mesmo tempo. Seja seu padre, seu pastor, seja você mesmo, isso é falta de cultura. Marxismo cristão, cristão marxista, e quem adere a isso é falta de cultura ou má fé por parte de quem está pregando. Às vezes quem está pregando também é ignorante também, não sabe, está indo na onda. Então nossa luta agora também, fundamentalmente, é espiritual. Eu já disse e volto a repetir. O marxismo, o socialismo é uma seita. É uma seita satanista. Estude, que você vai, pesquise na internet, que você vai verificar o que eu já verifiquei. O comunismo, ele foi, que é a versão mais extremada e mais conhecida do socialismo, o comunismo ele foi construído passo a passo de forma anticristã para combater o cristianismo. E não por acaso você está vendo agora com os seus olhos, vivenciando isso, já não está mais apenas nos livros de história, os bons livros, diga-se de passagem, você vai estar vendo esta luta que está acontecendo aí contra o cristianismo claramente. Nas instituições de ensino, no direito, nas teorias de toda sorte, você não está vendo isso. Agora você pode ver isso, com os seus próprios olhos. De que lado você vai ficar é um direito seu. Mas não diga depois que você não sabia. Quando você pede, quando você contribui para o comunismo entrar no seu país, no que diz respeito à dimensão espiritual, você está contribuindo para as hostes do demônio tomarem conta do seu país. É isto que você está querendo. Então existe a dimensão filosófica, existe a dimensão teórica, mas a dimensão teológica destas seitas, ela é evidente. Basta você estudar. O grande ícone das revoluções é Lúcifer. Isso é dito, já disse aqui, isso é dito em diversos livros de revolucionários. Eles falam sobre isso. Não é uma questão de interpretação. Então a luta continua sendo espiritual. Não basta o nosso trabalho no campo da matéria, no campo da política. É preciso muita oração, pedindo a Deus intervenção, pedindo a Deus que nos proteja destas hostes satânicas que tentam se apoderar do Brasil e que tentam levar para longe do cristianismo os filhos e filhas de Deus que ainda têm condição, que ainda podem ser salvos de acordo com a percepção de salvamento da Bíblia aqui nesse país.
né? Estão tentando acabar com a infância nesse país. Por quê? Estão tentando dessacralizar a infância nesse país. Tirar aquela aura de sagrado da infância que foi instituída pela influência do cristianismo no Ocidente. Então você precisa estar atento para isso. Precisa estar atento para esta luta espiritual, esta batalha espiritual que vem se desenvolvendo. E você está vendo os resultados aí. Eu não sei se você sabe, mas o vermelho do comunismo significa o sangue do inimigo. É uma oferenda. Eu não sei se você sabe, mas o 13 da sua bandeira, da sua camisa que você usa, você que é tão bonzinho, o 13 significa, é uma homenagem às 13 famílias satanistas que dominam o mundo. E eu não sei se você sabe também que a foice e o martelo significa, é um símbolo satânico, significa morte e destruição. E eu não sei se você sabe também que a estrela, o pentagrama, é um símbolo satânico, que é colocado sempre invertido para disfarçar. Mas se você mudar a posição do pentagrama, você vai ver que ela é o símbolo de Bafomé. Aí você vai pensar que isso tudo é coincidência e invenção minha. Eu digo, não, vai estudar que você vai descobrir. A estrela revolucionária, ela está presente nas mais diversas bandeiras revolucionárias de todo o mundo. E pelo menos desde o século XIX. Será que isso é coincidência? Tá bom? Então, reflita bem sobre o que eu falei, né? Se você gostou, se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, né? E divulgue o meu trabalho.